Olá, boa noite. Mais uma vez Ney Carvalho aqui contigo, né? Compartilhando acerca de tudo que tenho visto, ouvido e lido, né? E dessa feita mais um vídeo da sessão Eu Li. E dessa feita vamos conversar sobre um assunto meio que cabuloso para nós cristãos, né? E todo aquele brasileiro que tem uma certa espiritualidade, por assim dizer, ok? Vamos conversar acerca de obra de libertação. Que vem a vinheta. Deixa que eu te conto com Ednei Carvalho. Pois bem, em meio ao nosso país, o Brasil, não é comum a gente ter acesso a literaturas que falem especificamente em relação a exorcismos ou a questão de expulsão de demônios ou demonologia, né, manuais ou escritos sobre demonologia. Essa é uma matéria meio que isolada que é dada em alguns cursos de teologia e principalmente a nível de assembleanos, né, entra ali na questão dos anjos, a doutrina dos anjos, né, os anjos fiéis ao Senhor e aqueles que caíram, mas não é algo difundido no caso didaticamente, por assim dizer, como um ensino específico, até mesmo na formação de obreiros. Não há escassez de materiais didáticos, de livros, por assim dizer. Eu me recordo que o primeiro livro que eu li, que versava sobre o tema, foi aquele livro do Edir Macedo, que por sinal causou muita polêmica por conta da abordagem do livro, né, focar em cima de uma única religião, né? E falava assim, né, que se frisava ali a questão das religiões de cultura afro. Pois bem, né? Fora aquele livro, nós não tivemos, eu não lembro de nenhuma outra publicação que falasse de modo específico sobre o tema. E é algo que deveria ser levado a sério por nós evangélicos no Brasil, né? Haja vista que, à medida que o tempo vai passando, nós temos contemplado os acontecimentos que têm surgido em meio ao mundo. Já há relatos, por exemplo, do Vaticano em meio à Igreja Católica, onde o número de exorcismos, no caso da Igreja Católica, usam esse termo, né? No caso do povo evangélico, usam o simples termo de expulsão de demônios, né? Ou libertação, por assim dizer. Então, em meio ao Vaticano, tem crescido assustadoramente, no caso, as experiências com entidades, né, o embate com entidades, né, o ato do exorcismo. Bem, e já no que diz respeito aos assembleanos, aparentemente, desde quando eu entendo por gente no meio assembleano, os assembleanos sempre tiveram uma postura meio que... esqueci o nome, o termo que se usa em meio ao judaísmo. Mas todo conhecimento passado no que diz respeito à obra de libertação, por assim dizer, né, dentro dessa questão de guerra espiritual, que é pouco usado esse termo no meio assembleano, mas eram conhecimentos que eram passados de forma oral, né? Geralmente era o que o pastor passava para os seus obreiros de forma oral, que era uma coisa meio que tradição. Era pouco, até hoje eu vejo muito pouco, principalmente no meio assembleano, literaturas dentro desse quesito, né? Então, há alguns anos atrás, quando eu e mais outros amigos que gostavam de estudar de forma autônoma, né, teologia, a gente diagnosticou esse problema e começou a procurar, no caso,
literaturas que viessem preencher essa lacuna em meio aos nossos estudos, né? Então, alguns amigos terminaram me indicando alguns nomes, e um desses nomes eu tive a oportunidade de ler há alguns anos atrás, e agora em 2018 eu terminei adquirindo, né, um exemplar para mim, para que eu tivesse em meio aos meus livros, já que eu e minha esposa na época a gente estava lidando com mocidade, com jovens, e algumas situações a gente se fazia necessário que a gente adquirisse conhecimento, no caso, dentro dessas áreas, para a gente abordar de forma mais precisa e mais cirúrgica, né? Uma forma, no caso, de adentrar a situação por meio da intercessão e por meio de passos para a libertação, no caso, né? Assim sendo, eu gostaria de lhes apresentar e lhes recomendar nessa noite o livro Porcos na Sala. É um livro que o título ficou muito conhecido em outras partes do mundo, né? No Brasil foi mais conhecido e divulgado em meio às igrejas de cunho mais batista, por assim dizer, as batistas renovadas, né? Mas todavia é um livro, apesar de estar na sua publicação, a sua primeira publicação foi em 1973, para você ter uma ideia, né? São livros do Frank e Ida Mae Raymond, né? São autores cujo ministério se iniciou em aproximadamente 1970, né? Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1973, então eles têm um ministério muito atuante dentro da obra de libertação. E em meio às suas ministrações, às suas experiências pastorais, no caso, dentro de libertação de tantas pessoas, jovens, adultos e até mesmo situações com crianças, eles elaboraram esse manual, esse livro chamado de Porcos na Sala, né? Um manual prático de libertação. Esse livro ele aborda muitas questões que, como eu te falei, principalmente no meio assembleano, não é abordado, não é repassado, dificilmente é repassado para muitos obreiros. Não compõe, no caso, o leque de ensinamentos que é passado de forma oral de pastor para obreiros, né? Graças a Deus hoje muitos obreiros estão trilhando esse caminho de buscar conhecimento literário impresso acerca de vários assuntos que antes nós não tínhamos acesso. Então, por meio desse livro, você vai ter acesso a alguns temas dentro da área de libertação, né? Como o valor da libertação, como os demônios atuam, como eles entram na vida de uma pessoa, quais são as âncoras que eles utilizam na vida de uma pessoa para permanecer lá, né? Aqui vai versar também acerca das chamadas portas ou pontos de contato, né? Tem aquela velha questão, pode um crente ficar endemoniado? Pode um crente ser influenciado por um demônio, né? Mais do que isso, também vai versar acerca da capacitação de um ministro, uma pessoa que atua dentro dessa área, né? Existem no corpo de Cristo, cada membro foi chamado com um dom, com um talento e vai atuar em uma área na igreja. Existem aqueles que atuam com intercessão, né? Aqueles que atuam no evangelismo, e é evidente que existem aqueles que trabalham em uma linha de frente, né? Que vamos dizer assim, são duas vertentes que eu chamo de infantaria do reino de Deus, que é o evangelismo e a obra de libertação, né? Então, o conteúdo, no caso desse livro, ele vai te expor como conservar a libertação, a questão da casa vazia, né? A libertação individual e em grupo, em público e em particular,
de que forma proceder, quais os tipos de ministração que você pode usar. Tem a questão da equipe de libertação, como você escolher pessoas, no caso, para compor uma equipe, pessoas que vão trabalhar contigo, né? Você que é pastor ou que atua nesse ministério específico, você que é líder de círculo de oração, você que é uma líder de círculo de oração, como lidar com certas situações dessa natureza, né? Será que eu tenho chamada para ser um ministro de libertação, né? E aí o autor, ele analisa alguns pontos que nós podemos examinar a nós mesmos e ver, buscar indícios se nós temos a chamada para esse ministério ou não. Fala também acerca do agrupamento de demônios, fala acerca de algumas doenças psicossomáticas, que hoje em dia, por exemplo, a ciência já não tem tanta certeza que são realmente doenças psicológicas ou psicossomáticas, como é o caso da esquizofrenia, né? Existem inúmeros casos que, após pessoas passarem por uma ministração de libertação, foram totalmente curadas. Assim sendo, esse livro traz uma série de ferramentas, de relatos, de instruções, né, de pormenores dentro desse assunto, que vão enriquecer em muito o teu ministério, ok? E capacitar aqueles que já se veem com chamada para essas situações. Então eu espero que você possa ter acesso a esse material, ok? Não é um livro tão grande, o livro tem apenas cerca de 190 páginas, então você consegue ler rapidinho. Todavia, por se tratar de um manual, se você tem a chamada para a obra de libertação, eu creio que vai se tornar quase que um livro de cabeceira para você, né? Por se tratar de uma área espinhosa, te aconselho que você comunique o teu líder, ou quem sabe até mesmo, ao adquirir esse livro, né? Leve ao teu líder, diga: meu pastor, senti de Deus de ter acesso a esse material aqui, né? Expõe para ele que você se sente, né, atraído, chamado para esse ministério, para que ele possa, quem sabe, ler o conteúdo e quem sabe te ajudar em alguma dúvida, dirimir alguma dúvida, ou te indicar passos para que você paulatinamente possa ingressar nesse ministério que é espinhoso, né, e que traz muito temor na vida de até mesmo muitos crentes. Infelizmente, ainda há crentes que, ao ver uma manifestação, no caso de possessão, literalmente, se pudessem, corriam, abriam o gás. Infelizmente, crentes que ainda têm medo dos demônios. Então a gente deve sim se instruir, a gente deve sim buscar esse conhecimento, a fim de, no momento oportuno, a gente saber agir e reagir diante dessas situações, ok? Então que o Eterno te abençoe, que você possa ter acesso a esse livro, ler, né? Porcos na Sala, para que você possa, a cada dia que passa, dentro do teu ministério específico, se tornar frutífero e frutífera na obra de Deus, ok? Assim sendo, então, compartilha esse vídeo, envia para os teus irmãos em Cristo em meio às tuas redes sociais, ok? Vai lá, se inscreve no canal, né? Ative o sininho, as notificações, para que o canal venha crescer e dia após dia, paulatinamente, eu possa trazer outras indicações de livros para você, ok? Que o Eterno te abençoe. Um beijo, Danei, ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face e te conceda a paz, ok? Um grande abraço, a paz do Senhor. Deixa que eu te conto com Ednei.